Olá! A partir de agora, nós estudaremos a pontuação das orações subordinadas substantivas. Iniciamos com um texto que, após as explicações, vocês já estarão capacitados em responder, ok? Então, vamos lá. No período composto por subordinação, em que há oração subordinada substantivas, que são estas que nós estamos vendo a classificação agora, a pontuação segue as mesmas regras de um período simples para as funções sintáticas a que as orações subordinadas substantivas equivalem. Tá? Então, aqui no caso do exemplo, nós temos um período simples, ok? Nós temos aqui 2 pontos e, por fim, um ponto final depois da palavra consultório, tá? Então, vamos analisar esse período simples. Holmes atendia seus clientes em um ambiente peculiar, um consultório, ok? Então, olha, esse consultório, ele é um aposto, a função dele nessa oração é um aposto, vem precedido por 2 pontos do termo ao que se refere, que seria o ambiente. Que ambiente é esse? O consultório, certo? Ele é um período simples por conta do verbo, atendia, apenas um. Então, todo período simples e, por fim, um ponto final. Já nessa oração, mais um pouquinho abaixo, temos um médico tem um método de raciocinar. Olha os 2 pontos, trabalha observando e cruzando pistas. Aqui, só para explicar, por que ele é um período composto por subordinação? Eu tenho o verbo tem na oração principal e eu tenho o verbo trabalha na oração subordinada substantiva, ok? E por que ela vai se chamar apositiva? Porque ela tem um aposto que é muito e exclusivamente representado por 2 pontos e raramente separado por vírgulas, certo? Na sua maioria, o que vai determinar se a minha oração subordinada substantiva vai ser apositiva seria esses 2 pontos, tá? E no final da oração, o ponto final, certo? Então, aqui nós temos explicadinho, um médico tem um método, é a oração principal. Termo a que o aposto se refere, né? Se eles trabalham observando e cruzando pistas, vai ser do quê? Vai ser do método, ok? Por isso, ele recebe o nome de oração subordinada substantiva apositiva. E é um período composto por subordinação, porque uma oração depende da outra para que haja o entendimento por completo dela toda, até chegar aqui no ponto final, tá? Então, um pouco abaixo, eu tenho mais algumas explicaçõezinhas a respeito da oração subordinada substantiva apositiva. Portanto, elas são precedidas por 2 pontos ou vírgula, mais raramente, bem raramente, como acontece com o aposto explicativo em períodos simples. Já as outras orações subordinadas, substantivas, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e predicativa, não são separadas da oração principal por vírgulas, certo? Eu nunca vou encontrar uma vírgula separando a oração principal das outras que têm função, né, de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou predicativo. Nunca vou encontrar uma vírgula separando-os. Sempre eu vou formá-los como se fosse um período simples. Os termos sintáticos a que elas equivalem. Então, como eu havia dito antes, o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o predicativos, eles não são separados por vírgulas do termo com o qual se relacionam, certo? Ou seja, com o sujeito.
ou com a oração principal, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de período simples. Ó, Holmes escolhia os casos mais difíceis, ponto final, certo? Período simples porque apenas encontramos um verbo. Holmes, o sujeito, escolhia os casos mais difíceis, predicado, ok? Já no período composto por subordinação, eu tenho dois verbos. Quem trabalha com investigação deve estar atento a cada detalhe, tá? Então, aqui, na primeira parte, eu tenho a oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Porque esta parte da oração funciona como sujeito da minha oração principal, ok? Então, quem trabalha com investigação, trabalha, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Deve estar atento a cada detalhe. Bom, atento, outro verbo, só que agora da oração principal. Se eu, por acaso, invertesse essa posição, colocasse para cá o deve estar atento a cada detalhe, quem trabalha com investigação, ponto final. Também não utilizaria a vírgula para estar separando esses períodos, ok? Então, agora nós temos condições de retornar à página 24, ler esse texto, o grande observador, certo? E a partir daí, responder os exercícios até a página 26. E possivelmente, na hora do nosso encontro online, nossa gente, desculpa, faremos a conferência de todo o exercício e possíveis dúvidas serão sanadas. Obrigada, até lá!